Falando-se dos Gideões, vai ter até o congresso agora. 40 anos. 40 anos. E os Gideões também é um exemplo de resiliência e superação, né? Há um tempo atrás aí estavam falando que acabou, Gideões morreu. Até um amigo do senhor, que eu gostaria muito de recebê-lo aqui, pastor Abílio Santana, ele disse que a bandeira dos Gideões foi enterrado na morte do pastor Cisino. Ou seja, na fala dele, contextualizada ali, ele estava dizendo que os Gideões tinham morrido juntamente com o pastor Cisino. Mas Gideões se ergueu, se levantou, o pessoal está ansioso agora na expectativa dos dias do Congresso. E o senhor, mais uma vez, é um dos pregadores assim mais esperado que o povo quer ouvir, né? São 27 anos pregando no púlpito, né, dos Gideões. 27 anos. Imagina um pregador pregar 27 anos na mesma festa, todos os anos. Não é uma coisa normal. O que nós estamos falando aqui agora há pouco. Tem coisas que não se explicam, né? Eu acho que Deus viu em mim alguma forma de me usar de uma forma diferente, ou que eu ainda tenho alguma coisa para passar para essa geração. Porque muitas vezes eu esperei o término, né? É natural na vida que uma hora chega um ponto final, chega um declínio, ou é natural você aparecer novas pessoas e o talento ser renovado. E são 27 anos. Às vezes eu chego naquele púlpito, eu ainda tremo quando eu prego ali, porque eu sei que a mensagem que eu vou pregar, o pessoal já está na expectativa. Uma coisa é você pregar a primeira vez, você é novidade. Uma novidade chegar e aparecer, ela conquista, é muito bom. Agora, você, quando já tem uma história, a responsabilidade sua é muito maior. Que as pessoas já esperam que a mensagem desse ano seja igual ou melhor do que a do ano anterior. A expectativa, né? A expectativa. E isso, essa cobrança é muito forte, né? E eu fico muito feliz. Pastor Zilmar é um homem de Deus que assumiu, que está na frente dos Gideões agora, né? E os Gideões vivem uma fase bonita. A Convenção de Santa Catarina, que é uma das convenções mais sérias das Assembleias de Deus do Brasil, assumiu os Gideões, né, como patrimônio mesmo das Assembleias de Deus. Nunca, com exceção da época da pandemia, nunca vi aquela festa sem gente. Sempre o ginásio hiperlotado. Antigamente tinha uma tenda na frente do ginásio. O pessoal fala, agora não tem mais a tenda. Não tem porque construiu-se o pavilhão do outro lado, né? E hoje nós temos o advento da internet. Antigamente, o Brasil inteiro esperava acabar a festa para 2 meses depois chegar um VHS lá na locadora da cidade da pessoa, para a pessoa poder assistir em casa. Hoje você, com a internet, assiste em tempo real. Então as pessoas falam, para que eu vou lá se eu posso assistir no conforto da minha casa, comendo pipoca e tomando guaraná? E tem testemunhos de pastores que fecham ali o culto, todo mundo na igreja, depois eles contam, pastor, no dia que o senhor pregou lá e tal, aqui nós botamos o telão e todo mundo assistiu ao vivo, dentro da igreja. No Norte e Nordeste fazem muito isso. Eles fazem isso. Os dias da festa, ainda mais agora, com o YouTube, tudo legal, eles, a maioria das igrejas já tem telão, então o pessoal assiste a pregação de lá. Não vão mais com a caravana, né, porque hoje está tudo muito caro, mas para esses 40 anos a expectativa é muito grande, estão esperando muita gente. Pastor, mas como explica o que aconteceu com os Gideões há uns tempos atrás, que as pessoas estavam criticando tanto o evento, a instituição? Veja só, eu sou crente ainda, né? Eu quero acreditar que a árvore que não recebe pedrada é porque ela não tem fruto. Gideões sempre foi uma plataforma de despertamento e de avivamento, independente de tudo que tenha acontecido, independente dos escândalos, dos problemas que houveram. O diabo sempre lutou contra aquela obra. O pastor Cisino sempre sustentou mais de 1.000 famílias através daquela festa, daquele evento, né? Então, o mundo espiritual odeia aquele lugar. Imagine a fúria que o diabo tem, né? Porque daquele púlpito saiu quantas mensagens que salvaram milhares de pessoas, despertou uma geração inteira para pregar. Então, o diabo, ele tem memória, e ele sempre vai partir para o revanchismo, né? Então, passou uma fase, como tudo passou, graças a Deus, não tem mais isso, o Gideões continua, o pessoal está na mesma expectativa, né? E estamos aí, lutando.
E toda instituição que Deus usa como plataforma de um avivamento passa por essas guerras, por essas batalhas, né? Teve um podcast que o senhor comentou aqui, eu acho que foi o primeiro, sobre o avivamento da Rua Azusa, Sim. que terminou em tragédias, né? Terminou com o Seymour atrás das grades, né? É porque a gente, às vezes, nós queremos limitar tudo pela horizontal. Nos esquecemos da vertical. Toda obra de impacto, se não houver vigilância, automaticamente vai cair em declínio ou uma tragédia. Veja os maiores avivamentos da história. Todos, dos nossos tempos recentes. Vamos lá, vamos sair do Brasil, vamos para Pensacola. O avivamento de Pensacola. Já estudou sobre o avivamento de Pensacola? Já ouviu falar do avivamento de Pensacola? Já ouvi falar, mas nunca estudei. Pastor Todd. Todd era filho de um pastor, de uma igreja tradicional. Ele se desviou, virou motoqueiro, virou drogado. Ele tinha tatuagem até na orelha, piercing no nariz, tudo. E ele teve um encontro com Jesus. Voltou, o pai dele, de uma cidade pequena, falou: olha, filho, aqui os crentes não vão te aceitar desse jeito. Os irmãos viram ele tudo tatuado, igreja mais tradicional. Aí ele ligou para um amigo da cidade de Pensacola e disse: meu filho está num novo momento, mas ele precisa ser pastoreado numa igreja que dê abertura, ou que seja um pouco mais aberta para recebê-lo. Você recebe ele aí? Recebo. Lá deram para ele, ele começou a orar muito, ficar com fome de Deus, e Jesus começou a usar ele em curas. Resultado: Pensacola chegou a receber 20 mil pessoas por noite. Gente que vinha do mundo inteiro, crentes ricos que vinham com o seu avião. Precisaram construir um aeroporto na cidade para receber os jatos que desciam ali, só para as pessoas que vinham receber cura. Não se ouve mais falar de Pensacola, porque terminou num escândalo com o pastor Todd. Pegue a unção, a bênção de Toronto, a unção que veio sobre Toronto. Nós tivemos, como é que é o nome daquele pastor? Nós tivemos com ele lá em Brasília. The Catch the Fire. Não, esqueci. Então, Randy Clark. Randy Clark. Pastor Randy Clark foi o pastor da bênção de Toronto, de uma unção tremenda. E ele contando para nós no seminário lá em Brasília, como terminou debaixo de tragédia, debaixo de escândalo. Né? Porque quando o sobrenatural toca o natural, e o natural absorve aquilo, se não tiver um mestre aqui atrás para segurar, se não tiver um velhinho com experiência para falar: calma, meu filho, calma. O que acontece? O avivamento é como uma criança que come muito doce. Ela não tem limite. Experimentou a primeira vez, vai comer, daqui a pouco ela vai sofrer, vai ter enfermidade, vai ter dores. Precisa alguém que fale: calma, não é desse jeito. Então, todo avivamento, ele leva a excessos. De Boston, eu vivi um avivamento de Boston com o pastoreio de Jesus, né? Então, olha só tudo que aconteceu, né? Então, é preciso ter um mestre, né? O mestre, aquele que vai falar: calma, pode acontecer, mas vamos devagar aqui, vamos assim, assim, assim. Jerusalém aconteceu com isso. Depois do Pentecoste, o povo viu a unção que veio sobre Pedro e sobre os discípulos. Pedro deu um grito, falou: vendam tudo que vocês têm e coloquem aqui nos meus pés. Imagina, 8 mil membros em 2 cultos. Ou estou errado? É verdade. Pedro pregou 2 sermões e 8 mil pessoas se converteram. Não eram simpatizantes da fé. Se converteram. 8 mil pessoas vieram e obedeceram Pedro. Vendam e coloquem aqui aos meus pés. Venderam tudo que tinham. Porque esperavam Jesus voltar naquele tempo. Não havia compreensão de que isso era para um futuro. Interpretaram em ipsis literis, marcaram data. A Bíblia não diz isso, mas a expectativa deles era que Jesus voltasse para aquele tempo. E aí Jesus não voltou. Quem socorreu a igreja de Jerusalém? A igreja de Éfeso. Éfeso, que estava lá em fronteira, né? Era dos gentios, mas Pedro não foi pregar lá. Jesus teve que ir por trás aqui, salvar um Saulo de Tarso no caminho de Damasco e levar ele para pregar para os gentios. Se não é uma igreja gentílica, que a turma de Pedro quase não aceitava por causa da diferença do evangelho da circuncisão e da incircuncisão, teria acontecido uma tragédia pior. Então, todo avivamento, se não tiver um mestre que observe e que com carinho, com educação, leve as pessoas a uma compreensão de que aquilo é bom, mas não adianta ter só a glória se não tiver o conhecimento. Graça sem conhecimento leva ao fanatismo. Assim como conhecimento sem a graça leva ao formalismo. Tudo tem que ter um equilíbrio.
Mas por que, pastor, leva à tragédia? Se eu experimentei o sobrenatural, se eu tive experiências com Deus, isso não deveria causar em mim temor? Então, anote, isso aqui vai dar um corte. É simples. Porque a unção de Deus atrai o que presta e o que não presta. Quando a igreja maestrina em, digo assim, a igreja como um todo, ela ama festividades. E quando ela vê Jesus levantar alguém com um talento, um cantor, um pregador, alguém que tem um dom, a igreja faz de tudo para aquela pessoa ir lá. Aí começam as brigas. Um começa a pagar mais, o outro começa a pagar mais. Daqui a pouco, a igreja começa a criar os seus bezerrinhos de ouro. A pessoa que está sendo usada por Deus, ela, em algum momento, ela tocou o coração de Deus para receber aquele talento. Se essa pessoa não vigiar, ela acaba, de repente, achando que é ela mesma. Ela acaba achando que o dom é dela, que o poder é dela, e ela acha que ela pode, então, comandar aquele dom, e ela pode começar a escolher onde ir, ela pode começar a ignorar isso, ignorar aquilo. Ela já não depende mais da oração, porque basta ter uma música. Eu conheço cantores que vivem da fama daquela música há 20 anos. Eu estava vendo agora o TikTok, e de repente apareceu Paulo Ricardo, cantor. Sim. Do RPM. Eu era garoto, tinha 14 anos de idade, Paulo Ricardo cantando. Paulo Ricardo já está com a minha idade, um pouco mais, cantando a mesma música. Veja só, depois de 14 anos ele ainda faz sucesso com a mesma... 14 não, 20, 30 anos, faz sucesso com a mesma música. O evangélico também. Às vezes o camarada estoura com uma música, acabou, a agenda dele explode, ele começa a cantar todo dia, já não depende mais daquela graça divina, porque a unção habita ali. Então a unção que ele tem atraiu coisas boas. Todo mundo quer receber a unção que está naquele louvor. Mas começa a atrair os oportunistas, começa a atrair os empresários, começa a atrair a fama. Aí, esse cantor ou esse pregador começa a ser concorrentes do dono da igreja, que é Jesus. Lembra quando eu estive aqui, eu falei? Eu sempre deixei um conselho para os pregadores: nunca deixe a noiva se apaixonar por você, porque o noivo é ciumento. E nós somos só amigos do noivo, né? Exato, somos instrumento dele. Somos abençoadores da noiva, devemos respeitar a noiva. Então, quando a unção, que eu disse, atrai de tudo, se a pessoa que está em evidência não vigiar, o tombo dela é certeiro. Pastor Todd teve um problema no moral dele. Tem pastores que não tiveram problema no moral, mas tiveram problema na questão financeira. E assim vai. É a falta de vigilância. O estado do Paraná está sendo sacudido aqui. Né? Acho que é um dos estados do Brasil onde a igreja está sendo mais exposta através de blogs, através desses amigos que são justiceiros, né? Evangélicos, colocando para cima, mostrando para todo mundo, não sei com qual intenção, talvez a deles é de purificar o reino, ou se vingando, não sei. Você pode ver, sempre tem alguém que foi muito usado por Deus, vacilando em algum momento. Então, se tivesse um mestre para guiar o evangelista, se tivesse um mestre para estar ao lado do pastor, né, as coisas poderiam ser diferentes. Interessante. Todos os avivamentos terminaram em tragédia. E o senhor prega avivamento desde que eu conheço. Você não tem medo de... Mas guarde essa frase aqui, olha. A unção, você que está me assistindo, você que quer ser um pregador, que quer ser um cantor, a Bíblia te apoia. Né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas, por favor, não olhe apenas os bônus, pense no ônus. Tudo tem um equilíbrio. A fama, eu tenho um amigo que fala assim, olha, a fama é o seguinte: quando você começa a pregar, é da natureza do ser humano querer ser conhecido. O artista, ele corre atrás da fama. Aí depois que ele conquista a fama, ele foge dela, porque ele não tem mais privacidade, não tem mais liberdade, não tem mais nada, né? Eu sou uma pessoa olha que eu não sou tão famoso, mas eu não posso andar em qualquer lugar. Eu não posso estar de férias com a minha família num lugar muito público, porque as pessoas não me... porque eu sou muito conhecido, roubo a minha privacidade. Então tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar, vou comer isso aqui, calma aí, tem alguém me olhando? Por quê? Porque tem gente que não gosta que toma Coca-Cola. Eu já falei aqui no seu podcast uma vez. Então, você corre atrás da fama e daqui a pouco você quer fugir dela. A unção atrai. Jesus vai te honrar, mas vá com vigilância. Chegar não é difícil. Difícil é permanecer.